Olá, pessoal! Voltei para a gente continuar refletindo sobre o filme O Diário de uma Paixão. Este é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago também alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Eu sou a Thaís e ultimamente eu tenho ficado muito pensativa a respeito desse filme, a respeito dessa história e de como a gente pode aprender com ele e até mesmo usar as reflexões que ele nos traz para tomar decisões mais acertadas na vida, para poder conseguir se enxergar dentro de um cenário que talvez emocionalmente a gente não consiga ver com nitidez, mas olhando assim de fora, né? Olhando através das lentes desse filme, a gente talvez consiga chegar num entendimento mais consciente, maduro, saudável, enfim. Então, um detalhe que eu percebi no filme é que a Ellie, antes de voltar para a cidade dela para reencontrar o Noah, ela foi conversar com o Lon. E nessa conversa, ela nem se deu ao trabalho de se fazer entender. Ela, primeiramente, não disse para o Lon que ela estava passando por esse momento de crise pessoal, de crise interna, pelo fato de ela ter se lembrado do Noah, tanto no momento do pedido do casamento, quanto no momento em que ela viu o jornal, a foto dele no jornal, enquanto ela experimentava o vestido de noiva. Então, esse detalhe ela não falou para o Lon, ela simplesmente chegou lá no trabalho dele e disse que ela não pintava mais. E assim, a gente percebe a confusão do Lon sem entender, né? Ele ficou confuso e só ouviu aquela afirmação dela. E a gente consegue perceber que essa fala dela talvez seja uma forma dela tentar sinalizar para ele essa crise emocional, né? Essa crise interna dela, como uma forma dela sinalizar para ele que ela está numa crise de identidade, sabe? Que ela chegou num momento em que ela percebeu que ela estava sentindo falta daquilo que fazia ela se sentir ela mesma. É como se pintar fosse a representação para ela de algo que faz parte de quem ela é genuinamente. Só que o mais interessante nessa afirmação dela, né, nessa percepção que ela teve de que algumas coisas, algumas atividades, alguns hobbies, alguns detalhes que expressavam a identidade própria da Ellie só surgiram depois que ela se lembrou do Noah. Porque talvez essa lembrança do Noah levou a Ellie a se lembrar do que ela fazia naquela época, que era uma época em que ela estava muito... Ela estava florescendo, sabe? Ela estava se descobrindo, ela estava se permitindo fazer aquilo que ela gostava, que ela se sentia bem. E esse detalhe é importante porque, né, esse detalhe dela só lembrar da pintura, que é algo que faz com que ela se sinta ela mesma, depois de ter se lembrado do Noah. Esse detalhe é importante porque é como se a Ellie relacionasse o ser plenamente quem ela é à figura do Noah. Porque por mais que ele trouxesse para ela a liberdade de ser quem ela é de verdade, porque toda vez que ela estava com ele, ela brincava, gritava, dançava, ela não tinha nenhum tipo de poda social, sabe? Assim, ela não tinha nenhum tipo de limite que tolhesse a liberdade dela para que ela fosse aceita socialmente. Então, toda essa liberdade que ela tinha na presença do Noah, ela usava também como combustível para a criatividade dela. Então, ela se permitia dançar, brincar, se jogar no rio, ela se permitia pintar. Tanto é que ela deu um quadro de presente para o Noah. Então, a criatividade dela, na época em que ela se relacionava com o Noah, estava muito aflorada, estava a plenos pulmões. Então, depois dela ter lembrado do Noah,
no pedido de casamento e enquanto ela experimentava o vestido de noiva, é como se tivesse acontecido uma reação em cadeia. Isso foi trazendo para ela o que ela sentia quando estava com ele, o que ela fazia quando estava com ele, e isso chegou à pintura. E como a pintura tem muita relação com ela se sentir ela mesma, porque é algo que ela gosta de fazer, independente do que a mãe dela gosta, do que o pai dela gosta, das expectativas de qualquer outra pessoa. A pintura parte dela. É uma vontade dela, é uma atividade que ela sente prazer em fazer, mas que ela deixou de fazer por muitos anos, desde a separação do Noah. E como pintar para Ellie representa quem ela é de verdade, e pintar está muito associado à época em que ela estava com o Noah, que também trazia para ela essa sensação de liberdade, porque ela não via nele aquela cobrança de atender às expectativas da alta sociedade, ela acabou associando o ser como ela é de verdade com a presença do Noah na vida dela. Sabe? É como se ela fizesse uma fusão, né, daquilo que ela fazia, que expressava quem ela era, à companhia do Noah, àquilo que ela fazia quando estava com ele. Então ela acabou transformando a figura do Noah, a companhia do Noah, naquela força que extraía dela a sua mais profunda e verdadeira identidade. E isso é um detalhe muito importante, né? Vamos tentar aqui acompanhar esse raciocínio, porque ele vai nos trazer alguns insights muito interessantes. Quando ela foi conversar com o Lon para informar que ela estava indo fazer essa viagem para a cidade dela, que no caso é a cidade onde o Noah mora ainda, ela simplesmente disse para o Lon que ela não pinta mais. E o interessante é que, por mais que ele não estivesse entendendo exatamente o que ela queria dizer, ele respondeu algo que era a chave que solucionaria os problemas dela se ela tivesse entendido a profundidade da resposta dele. Ele simplesmente respondeu: então pinte. Ela disse: eu não pinto mais. E ele simplesmente respondeu: então pinte. Se você nunca mais pintou, então pinte agora. Sabe? É como se ele estivesse dizendo para ela que ela podia fazer o que ela quisesse, ela podia fazer aquilo que fazia com que ela se sentisse ela mesma, ela podia ser quem ela sentia que era genuinamente e pintar, e brincar, e dançar, e ser leve, e ser espontânea com ele, com o Lon. Tipo assim, é como se ele tivesse olhado para ela e tivesse se perguntado, né? Talvez ele não fosse falar em voz alta para não ser indelicado, mas é como se ele tivesse se perguntado ou lançado para ela, em outras palavras, o questionamento: o que te impede? Se pintar é algo que você gosta de fazer, faça. Sabe? E isso é tão mais profundo do que parece, porque é como se ele estivesse mostrando para ela que ela não depende do Noah, nem do próprio Lon, para se sentir ela mesma através daquilo que ela faz, que expressa a identidade dela. Quem ela é, quem ela gosta de ser, o que ela gosta de fazer. Então, era como se ele estivesse mostrando para ela que ela podia ser quem ela é genuinamente. E pintar, e brincar, e dançar, e ser leve, e ser espontânea, mesmo sem o Noah na vida dela. Porque ser quem ela é e desfrutar da plenitude da identidade dela e do bom viver, do bem viver da própria Ellie sendo a Ellie, não depende da presença de nenhuma outra pessoa. Nem do Noah, nem do Lon, nem dos pais. Só depende dela. Só depende que a própria Ellie se permita ser quem ela é e viva a vida não presa à figura de ninguém. Não é nem sobre o Noah mais, não é nem sobre figuras do passado.
mas é sobre ela se libertar das expectativas das outras pessoas, que a impedem de ser quem ela é, que a impedem de ser livre para expressar a sua identidade. Entende? Então, quando o Lon falou para ela, então pinte, é como se ele estivesse dizendo para ela que ela não precisava e nem precisa de nada, nem de ninguém. Nada a prendia, nada precisa prendê-la para que ela faça o que ela considera que seja ser ela mesma. Ou seja, ela não precisa voltar para o Noah. Ele não estava dizendo isso literalmente, porque ele nem sabia da existência do Noah quando ele disse isso, o Lon, mas ela conhecia o contexto mais profundo daquela questão sobre o pintar. Então, se ela tivesse parado para analisar essa resposta do Lon, que foi simplesmente, então pinte, ela teria conseguido processar muito melhor essa questão dela com o Noah, com o passado, com quem ela era, com essa dependência emocional, questão emocional, prisão emocional. Enfim, então, se a gente for olhar para essa cena, né, esse cenário, esse contexto, esse diálogo, a gente consegue perceber esse detalhe muito profundo sobre a trajetória da Ellie. Essa cena, de fato, é um ponto-chave do filme, porque ela revela um conflito interno maior do que simplesmente escolher entre Noah e Lon. Não é sobre escolher entre Noah e Lon. O verdadeiro dilema da Ellie era sobre identidade e liberdade pessoal, não sobre com quem ela ficaria. Então, vamos destrinchar isso com mais profundidade. Vamos por partes para a gente conseguir se localizar melhor aqui nessa situação. Primeiro ponto, o núcleo do conflito da Ellie. Quando a Ellie vai conversar com Lon e diz que não pinta mais, isso é muito simbólico. Porque pintar para ela representa ser ela mesma. Livre, criativa, espontânea, viva. Daí, com o Noah, ela sentia que podia ser essa versão dela mesma, porque ele validava, e não só validava, mas ele estimulava esse lado dela, pelas coisas que eles faziam. Eles andavam de bicicleta, se jogavam no rio, dançavam, e ele admirava esse hobby que ela tinha, que era a pintura, né? Visto que ela deu um presente para ele, o pai dele gostou, ele também gostou, enfim. Já com o Lon, ela não era impedida. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa considerar. Ela não era impedida. Mas a Ellie também não se permitia tanto. E aqui entramos num detalhe que é: ela mesma não se permitia. Não era o Lon que impedia, não era o Lon que não incentivava, não estimulava, até porque nessa cena em que ela fala para ele que não pinta mais, dá a entender que ele nem sabia que isso era uma coisa importante para ela. Talvez porque ela nunca tivesse mencionado ou ela não tivesse demonstrado a importância que isso tinha na vida dela, ou como isso a fazia sentir que ela estava expressando profundamente a sua identidade, enfim. Então, o Noah validava e estimulava esse lado dela mais livre, criativo, espontâneo. E o Lon, ele não impedia que ela tivesse esse lado desenvolvido. O ponto era que ela não se permitia expressar e desenvolver esse lado junto com o Lon. Ela simplesmente nem mencionava, ela nem praticava mais por uma decisão dela mesma. Então, isso não era sobre o Lon limitá-la, né? O fato dela não pintar agora não tinha nada a ver com o Lon. Não era o Lon que limitava ela. Essa questão é sobre ela mesma ter se desconectado de partes da sua essência. Ou seja, o problema não era o Lon.
era ela. Ela projetava no Noah a sensação de liberdade, de autenticidade, quando na verdade essa liberdade estava o tempo todo dentro dela. Essa liberdade, essa autenticidade não dependia da presença do Noah na vida dela. Ela poderia pintar, dançar, fazer o que ela quisesse, escrever, enfim, se expressar da maneira como ela se sentisse genuinamente representada em sua identidade. Ela não dependia de mais ninguém para isso. Ninguém depende de nenhuma outra pessoa para manifestar a sua identidade. Você é livre, todos nós somos livres e essa liberdade, essa autenticidade vem de dentro, não da presença de uma outra pessoa, não da companhia de uma outra pessoa, não do incentivo ou estímulo de outra pessoa. O incentivo e o estímulo de outra pessoa pode ser positivo, pode nos ajudar a explorar mais, a permanecermos nesse caminho de autenticidade, mas jamais a nossa liberdade, a autenticidade pessoal, a nossa identidade deve depender do incentivo e do estímulo de outra pessoa, da presença de outra pessoa, ser associado a outro alguém, até porque a identidade é nossa, é sobre nós, é a nossa vida. Então, voltando para o insight do Lon, quando ele diz, então pinte, quando Lon responde isso, tão simples, então pinte, é quase como se ele dissesse, Ellie, você não precisa de ninguém para ser quem você é. Você não precisa do Noah, você não precisa de mim, você só precisa de você. Pinte. Sabe? Isso é tão poderoso, essa frase, essas duas palavras, então pinte, são tão poderosas porque o Lon, sem perceber, ele apontou para a autonomia emocional que a Ellie ainda não tinha desenvolvido. Olha que profundo isso. A Ellie, ela confundia ser com Noah com ser quem ela é. Consegue perceber a diferença? Ela confundia a companhia do Noah, a presença do Noah na vida dela, com ser realmente quem ela é. E essas duas coisas são coisas completamente diferentes. Ela pode ser quem ela é na presença e companhia do Noah? Pode. Mas a presença e companhia do Noah não é o que define quem ela é. Não é a fonte da identidade dela, não é o que alimenta o ser da Ellie. Então, o que a Ellie precisava entender e que essa frase, então pinte, apontava para ela é que ela poderia pintar sem o Noah. Ela poderia dançar sem o Noah. Ela poderia ser livre sem o Noah. E tudo bem que ela ama as lembranças e o que ela viveu com ele, ok. Mas o ponto aqui é que existe uma desorganização emocional, uma distorção de identidade, uma distorção de como viver a autenticidade, a liberdade pessoal e emocional que impediam a Ellie de ter uma visão mais nítida a respeito da relação que ela tinha com o Noah. Ela fazia ali uma fusão entre quem ela era e a companhia do Noah, quando isso não é nem saudável. E por isso que essa escolha dela pelo Noah seria muito mais consciente, madura e saudável se ela tivesse essa distinção muito clara de quem ela é, da plenitude da Ellie como indivíduo, mesmo sem o Noah, para que a escolha dela por ele, pelo Noah, fosse pelos motivos corretos e não por ela achar que ela só é ela mesma com ele. Entende? Ela pode ser ela mesma sem ele, com o Lon, sem o Lon, entende? Então, o ponto desse insight que o Lon trouxe é que a liberdade, a autenticidade de uma pessoa, que no caso ele estava falando para ele, não dependem de um relacionamento. Dependem simplesmente da decisão da própria pessoa
de abraçar a própria identidade. Ou seja, em relação a Ellie, ele estava dizendo: Ellie, você ser livre e autêntica e espontânea não depende de ninguém, de nenhum relacionamento. Nem do seu relacionamento com seus pais, nem comigo, nem com pessoas do seu passado. A sua liberdade, a sua autenticidade só dependem da sua decisão de abraçar quem você é, a sua identidade. Se você pinta, então pinte. Estando com o Noah ou sem o Noah, estando comigo ou sem mim. Lembrei de uma amiga minha que dizia assim, estando comigo ou semigo. Enfim, oh meu Deus, épocas da adolescência. Enfim. Então, voltando aqui para o filme, nós conseguimos ver então a armadilha emocional da Ellie. Por quê? Que armadilha é essa? A Ellie viveu 7 anos nutrindo um amor idealizado por Noah. Por quê? Porque a ausência dele cristalizou um lugar quase mítico na memória dela. E aqui eu vejo o quanto seria mais saudável e mais importante ela ter passado esses 7 anos cuidando dela mesma, reorganizando as suas emoções, os seus sentimentos, quem é a Ellie, sabe? Autoconhecimento. Se ela tivesse mergulhado num processo de autoconhecimento, sabe? De olhar para o passado sem idealização, mas também focar muito mais no presente, na Ellie, não no Noah, não no que ela era com Noah, não na expectativa deles dois serem novamente um par, mas focado nessa autoanálise, nesse autoconhecimento, nesse entendimento dela mesma, de quem ela era, e tivesse pintado e dançado. E por mais que a gente via no filme, né, que ela saía para dançar com o Lon, com os pais, mas que ela tivesse desenvolvido essa liberdade e autenticidade sem dependência emocional, talvez esse tivesse sido, e no meu entendimento, esse é o melhor caminho que a gente deve tomar após um término de relacionamento ou na vida em si. Estando num término ou não, a nossa vida é a nossa vida, sabe? Não é um incentivo ao egoísmo ou a ter uma vida autocentrada, sabe? Mas a gente precisa saber quem a gente é, desenvolver a nossa identidade, a nossa liberdade, a nossa completude. A gente precisa ser completos em nós mesmos, em Deus, para que a gente consiga se relacionar com outras pessoas de maneiras saudáveis. Então, o caminho que a Ellie seguiu após o término, que foi de viver 7 anos nutrindo um amor idealizado pelo Noah, cristalizando essa ausência dele na memória dela, num lugar quase mítico, quando ela o reencontra, esse impacto emocional é enorme. E ela confunde intensidade com destino. Por quê? Porque ela alimentou tanto que ele era a presença insubstituível e essencial da vida dela, que quando ela o reencontrou, aquilo, ainda que nem fosse uma realidade, na mente dela, isso já estava tão enraizado, emocionalmente ela já estava tão firmada nisso, que reencontrar o Noah reforçou essa visão que ela construiu na mente dela de que a intensidade do que eles viveram representava ou sinalizava que esse era o destino da vida dela, sabe? Esse era o destino emocional da vida dela. Foi tão intenso que isso prova que ele é o homem da minha vida, ele é o meu destino final. Só que a intensidade do passado não significa que o Noah era a chave para o presente dela, sabe? Então, a intensidade do que a gente já viveu no passado não significa que esse acontecimento é o nosso destino, é o que precisa acontecer agora e no futuro, e que a gente vai ter que esperar que esse passado retorne, porque ele é a nossa vida, sabe?
Na realidade, o que Ellie mais buscava não era nem o Noah. Se a gente for analisar de verdade, profundamente, as questões emocionais da Ellie, o que a Ellie estava buscando era ela mesma, era quem ela era quando estava com o Noah. Ela queria encontrar aquela Ellie. Então ela não estava buscando o Noah em si, ela estava em busca dela mesma. Ela estava em busca dessa versão dela que se sentia livre, autêntica, espontânea, mais leve, mais conectada com seus desejos e com a vida. Mas essa versão dela, ao contrário do que ela pensava, poderia existir independentemente de Noah estar na vida dela. Essa versão dela mais leve, mais espontânea, mais conectada com seus desejos e com a vida, poderia existir independentemente do Noah. Ela não precisava dele para ser ela mesma. Ela só precisava se permitir. Se ela se permitisse ser essa versão, agora, e durante esses 7 anos que ela viveu presa a essa expectativa do Noah retornar, ela poderia ter sido essa versão dela mesma, mais leve, mais espontânea, mais autêntica, livre. Então aqui, o que a gente está conseguindo identificar na Ellie é uma pessoa que não desenvolveu a própria identidade de forma independente. Faltava na Ellie autonomia emocional. E se a gente parar para pensar como seria uma Ellie emocionalmente curada, se a Ellie tivesse feito esse processo de reconexão consigo mesma antes de reencontrar o Noah, se ela tivesse passado esses 7 anos se reconectando com a sua identidade, com quem ela era, com o que ela gostava de fazer, ainda que ela reencontrasse o Noah depois, muito provavelmente a Ellie teria compreendido que ela pode viver plenamente sem repetir o passado. E aqui eu não estou defendendo que ela deveria ter escolhido o Lon, eu não estou tomando partido nenhum. Eu só estou querendo trazer para a gente que, ainda que o Noah reaparecesse na vida dela, tudo bem se eles retomassem a relação. O ponto é que ela já estaria emocionalmente curada se ela tivesse feito essa reconexão consigo mesma. Ela poderia ver, sentir, perceber, saber que mesmo que o passado dela não se repetisse, ela seria plena, completa. Ela seria uma pessoa feliz com quem ela é, na trajetória dela, na vida que ela tem. Sabe? Se ela tivesse feito essa reconexão consigo mesma, talvez ela tivesse olhado para o Noah de uma forma completamente diferente. Talvez ela tivesse olhado para o Noah com gratidão, com carinho pelo que eles viveram, pela história que eles construíram juntos. E não com dependência, sabe? Existe um abismo entre esses dois sentimentos, né? Entre essas duas sensações, entre essas duas formas de olhar para alguém. Você olhar com gratidão e com carinho e você olhar com dependência. É completamente diferente. Mesmo que ela olhasse só com gratidão e com carinho e aos poucos esse reencontro fosse reacendendo a chama daquele amor e eles reconstruíssem a história deles, ok, tudo bem. O ponto que eu estou trazendo aqui é que você olhar para alguém, não com esse olhar saudável de gratidão pelo que passou, carinho, pelas lembranças lindas que vocês têm, mas você olhar com dependência, considerando que você só é você com aquela pessoa, você só é feliz com aquela pessoa, você só é livre com aquela pessoa, você só é espontânea e autêntica com aquela pessoa, isso é um problema, isso é uma dependência emocional, é uma distorção da sua identidade. Não é saudável, não é bom. E ainda que você ficasse com essa pessoa que é a figura da sua liberdade, da sua autenticidade, com quem você se sente plena, ainda assim você estaria numa prisão emocional, porque você estaria à mercê
dos sentimentos dessa outra pessoa por você, de como ela te trata, se ela te deixa, se ela não te deixa, se ela fica, se ela vai. Entende? Então, se a Ellie tivesse feito essa reconexão consigo mesma, ela poderia ter compreendido que pode viver plenamente sem repetir o passado. Ela teria olhado para o Noah com gratidão e carinho, mas não com dependência. Ela poderia ter escolhido Lon não por acomodação, mas por consciência, sabe? Não porque ele é um cara da alta sociedade, que os pais aceitam e com quem ela teria segurança financeira e emocional, mas por consciência. Por entender que ela se sente ela mesma, independente de com quem ela vai ficar, e aí ela colocaria na balança a relação dela com o Lon, a relação dela com o Noah, a vida que ela teria com o Lon, a vida dela com o Noah, sabe? Seria uma escolha consciente, não seria uma escolha baseada em dependência emocional, em uma distorção da própria identidade. E acima de tudo, se a Ellie tivesse feito essa reconexão consigo mesma, ela teria entendido que ninguém devolve pra gente quem a gente é. Ninguém devolve pra gente quem a gente é. Ela voltar pro Noah não significa ele devolver pra ela a Ellie que ela foi, não. Essa devolução que ela tanto queria da vida não era a devolução do Noah. Ela queria ser devolvida para ela mesma, para aquela Ellie livre, espontânea, alegre, dançante, que pinta quadros, sabe? E isso não viria de outra pessoa, isso viria dela mesma. Então, quando no episódio passado eu falei que muito provavelmente, né, existe a possibilidade dela ter se arrependido de voltar pro Noah, é porque se ela tiver percebido que não é ele quem traz para ela a felicidade dela, a identidade dela, a liberdade dela, talvez ela percebesse depois que esse retorno não precisaria ter acontecido, sabe? Se ela tiver esse processo de reconexão enquanto tá com ele, esse insight pode acontecer. E aí, a escolha já ter sido feita. Mas enfim, aparentemente no filme ela foi muito feliz com ele. O filme não nos dá esses detalhes, mas seguindo aqui com a nossa reflexão, se a gente for pensar sobre a verdadeira liberdade emocional, que era o que faltava na Ellie, o que o Lon, sem saber, mostrou para Ellie foi exatamente isso. Que a verdadeira liberdade emocional, enfim, a verdadeira liberdade está em ser quem você é, independentemente de quem está ou não na sua vida. Sua liberdade emocional não depende de como seu marido lhe trata, não depende do seu namorado, de você ter um namorado ou não, de você estar com aquele cara que você gostou muito no passado ou não. Não depende de nenhuma outra pessoa. A verdadeira liberdade está em ser quem você é, independentemente de quem está ou não na sua vida. Você só depende de Deus. A verdadeira liberdade só depende da presença de Deus, que aí a verdade dele vem e te liberta. Mas quando o Lon diz no filme, então pinte, parece até que ele está dando para ela uma permissão, sabe? Que na verdade era uma permissão que só poderia vir dela mesma. Então nesse detalhe a gente vê que essa cena mostra também a Ellie dependendo de outra pessoa para permiti-la ser quem ela é. Sabe? Porque ela só disse que voltaria a pintar depois que o Lon disse, então pinte. Porque quando ele disse, então pinte, ela respondeu, eu vou pintar. Sabe? O que impediu essa mulher de fazer o que ela quisesse durante esses 7 anos? O que a impediu de pintar, de dançar, de correr, de banhar no rio? Sabe? O que a impediu? Ah, mas a alta sociedade tem toda uma regra de comportamento, de etiqueta. Ela sendo livre dentro dela mesma, ela faria essas coisas. Então,
quando Lon concede a ela, entre aspas, essa permissão, mostra pra gente que ela realmente não tinha autonomia emocional, ela não tomava as decisões por ela mesma, decisões que envolviam a sua identidade, decisões que envolviam as suas emoções, porque ela sempre relacionava a sua identidade e as suas emoções a figuras externas. Ela relacionava liberdade e autenticidade ao Noah, ao Lon, nesse caso ela estava relacionando a segurança na tomada de decisão, por exemplo. E talvez, gente, isso venha de um lugar muito mais, mais distante, que talvez seja a criação dela, né? De estar sempre atendendo à expectativa dos pais, que esperavam dela que ela atendesse às expectativas da sociedade. Enfim, então, camadas e camadas nessa história, mas que o próprio Lon estava gentilmente convidando ela a se mover para fora dessas prisões, né? Prisões sociais, emocionais, enfim, para que ela fosse realmente quem ela sentia que era, mas sem depender de ninguém, nem mesmo do próprio Lon. Então, se a Ellie tivesse entendido isso, quando o Lon trouxe essa resposta tão simples do então pinte, talvez a Ellie tivesse parado de associar o Noah à sua essência. Talvez a Ellie tivesse compreendido que o amor vivido com o Noah, tudo bem, foi real, mas ele não define quem ela é. Não definia antes, não definia durante esses 7 anos de espera e muito menos define agora. Sem falar que, se a Ellie tivesse entendido que ela só precisava se permitir ser quem ela era, talvez ela pudesse ter construído com o Lon, ou com qualquer outra pessoa, essa vida autêntica, leve e espontânea que ela tanto desejava, porque a chave da plenitude e da capacidade de viver essa vida não está no outro, só está em quem quer viver essa vida, só está em você, só estava nela. Se ela queria viver uma vida autêntica, leve e espontânea, não era com o Lon, não era com o Noah, não era com mais ninguém, era uma decisão dela. Só dependia de uma decisão dela, independente das companhias, independente dos parceiros, independente até da família, sabe? Se a família dela dava muita importância às aparências, à vida em sociedade, a ser aceito pelos outros, ela simplesmente podia não valorizar esse tipo de motivação e viver a vida que ela queria viver, livre, autêntica, espontânea, leve. Então, o que isso nos ensina, o que essa cena e toda essa reflexão nos ensina, é que o grande engano da Ellie foi acreditar que ela só seria completamente ela mesma com o Noah. Isso nos ensina que a gente não pode associar a nossa completude com a figura de uma pessoa específica. Nossa, eu só vou ser completa com fulano, eu só vou ser plena se eu me relacionar com ciclano. Sabe? Não. Nós somos completas, nós podemos ser completamente nós mesmas, independente de qualquer companhia. Qualquer companhia, qualquer tipo de companhia. Eu lembrei agora de uma música maravilhosa, eu acho que eu já até citei, não me lembro se eu já citei nas reflexões do Diário de uma Paixão, mas tem uma música maravilhosa do Maverick City que se chama Jaira em inglês, e a primeira frase diz: I'll never be more loved than I am right now. Que significa, eu nunca serei mais amado do que eu já sou agora. E é uma música que está falando sobre o amor de Deus por nós. Então, essa música é tão maravilhosa para mim, ela é uma cura das minhas emoções, sabe, de questões de carência e de dependência emocional, porque ela me mostra que eu namorando ou não namorando, eu casada ou não casada,
sabe, com a família por perto ou sem família por perto, eu nunca vou ser mais amada do que eu já sou agora, porque Deus é quem me ama agora. E o amor dele é tão grande por mim que não é o amor de uma outra pessoa que vai me completar. O amor de Deus já me completa, sabe? Já me preenche completamente. Em Efésios diz que Deus é aquele que preenche tudo em todos. Então, eu já sou preenchida pelo amor de Deus, completa, não sobra espaço, sabe? Para eu achar que uma outra pessoa precisa me completar. Eu posso amar outra pessoa, né? Como se a outra pessoa não viesse para me completar, mas para a gente transbordar em amor, sabe? Porque a plenitude, a completude já está disponível no amor de Deus, entende? No nosso autoconhecimento, no nosso entendimento de que em Deus nós somos preenchidos completamente. E assim, isso não nos impede de sentirmos o desejo de nos relacionarmos com outras pessoas, porque o Senhor nos fez para nos relacionarmos, né? Como pessoas relacionáveis, como seres relacionáveis. Mas o ponto é que a gente se relaciona não para que o outro valide a nossa existência ou nos faça ser quem nós somos ou fomos criados para ser. Esse papel é de Deus. E aí nós, completamente preenchidos e curados emocionalmente e cientes da nossa identidade, de quem nós somos e daquilo que nós fazemos que expressa plenamente quem nós somos, nos relacionamos com outras pessoas de forma saudável, de forma que o outro não gera e nem destrói a nossa identidade, porque a nossa identidade está muito bem firmada em Deus, sabe? Então, o engano da Ellie, eu até fico pensando, oh meu Deus do céu, talvez a Ellie precisasse de um particular com Deus, né? Se ela tivesse passado esses 7 anos, ainda que nesse processo, né, de expectativas, mas buscando profundamente a Deus, talvez ela tivesse sido guiada, né, por esse caminho de se encontrar nele, né? Tanto é que essa mesma música que eu citei, a Jireh, do Maverick, ela tem uma parte que eu acho maravilhosa, que ele diz assim: eu já sou amada, eu já sou escolhida, eu sei quem eu sou porque eu sei o que o Senhor me falou. Ai, meu Deus, que perfeito. Então, é sobre isso. Eu acho essa música tão maravilhosa. Ela é uma música que, para mim, é um bálsamo, é um remédio para questões de carência e de autoestima baixa e de distorção de identidade. Então, você já é amada, sabe? Você não precisa de um homem para você se sentir amada. Você já é tão amada que o amor de mais ninguém superaria o amor que você já tem agora, que é o amor de Deus. Você já é escolhida, né? Porque muitas vezes, às vezes a gente fica pensando assim, ai, mas eu queria ser escolhida por alguém, ninguém me escolhe, né? Ninguém me quer, ninguém me escolhe como a mulher da vida dele, né? Ninguém me escolhe como a pessoa ideal para seguir juntos na jornada dessa vida, sabe? Então, você já é escolhida por Deus, sabe? Já é escolhida como filha amada, como noiva, né? Como igreja do Senhor, você já é escolhida. Você está aqui, você existe, você vive, você respira, você tem um propósito, você tem talentos, você tem inclinações e uma trajetória e uma história de vida e uma visão de mundo. Sabe, você é tão única, você foi escolhida para estar aqui. E você está aqui, você está vivendo nessa estação, nessa época, nessa era, sabe? Você já é escolhida. E aí você ser escolhida por outras pessoas é só uma escolha a mais que você vai viver, mas a maior escolha de todas você já tem. Você já é. E aí eu acho tão maravilhoso que a música diz assim: eu já sou amada, eu já sou escolhida e eu sei quem eu sou porque eu sei o que o Senhor me falou. Então, a identidade de quem já é amada e escolhida
é muito bem firmada, fortalecida, estabelecida, muito clara, porque ela foi construída a partir daquilo que Deus diz. Se Deus diz que te ama, você já é amada. Se Deus diz que já te escolheu, né? Porque tem um versículo, se não me engano, diz assim, que não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Então você já é escolhida. E Ele diz quem você é, né? Preciosa, filha amada, noiva, sabe? O Isaías 54, num dos versículos, se não me engano, é o... Ai, não lembro, 5 talvez, mas tá lá, em Isaías capítulo 54, diz assim, eu, o Senhor dos Exércitos, o Criador, sou o teu marido. Então até quem não tem marido pode ter em Deus essa presença, essa companhia, sabe? De uma vida a dois, né? De uma vida com essa presença constante, né? Se a gente considerar que o marido é essa pessoa que está vivendo com você ali no dia a dia, acorda com você, dorme com você, se alimenta junto ali, faz as refeições. Então, a presença de Deus está sempre ali também. Então, quando a gente vive uma vida consciente da presença, desse amor maior, desse cuidado maior, dessa escolha mais importante que nos alcançou e que nos mostrou quem a gente é de fato, e a gente sabe quem a gente a gente não se deixa abalar, sabe? Pelas perdas. Claro que a gente sente, né? Somos seres humanos, a gente sente, né? Temos emoções, mas a gente não deixa de ser quem a gente é por causa daquilo que deixou de estar na nossa vida. Sejam pessoas, sejam, sei lá, empregos ou cidades ou objetos de valor, enfim. Então, o grande engano da Ellie e talvez de muitas pessoas é acreditar que ela não é completamente ela mesma sem o Noah, ou que ela só é ela mesma com o Noah. Quando a verdade seria que ela é completamente ela mesma quando ela se permite ser. Se ela tivesse se permitido ser ela mesma durante esses 7 anos e agora, assim como ela se permitiu quando ela estava com o Noah, quando ela namorava com o Noah, ela teria sido. Então, a diferença entre a época em que ela estava com o Noah e agora é que na época em que ela estava com o Noah, ela se permitia ser essa versão livre, espontânea e autêntica. E agora ela não se permitia, então ela gerava essa interpretação errada na mente dela de que o que fazia ela se permitir ser ela mesma era a presença do Noah. E não! Ela simplesmente se permitia ser e, na época, ela namorou o Noah. Então, o Noah, ele foi um catalisador dessa versão autêntica. Se a gente for considerar que ele não fazia parte da alta sociedade, então ele não cobrava dela certos comportamentos e ainda que essas cobranças sejam implícitas, né? Talvez a relação dela com o Lon implicitamente faça com que ela se comporte de uma maneira porque ela sabe que ele também tem essas expectativas porque faz parte da cultura do ambiente onde eles vivem e cresceram. Então, talvez pelo Noah ser menos podado pela sociedade, pela alta sociedade, ele pode ter funcionado, né? Ele pode ter representado ali na vida dela um catalisador dessa versão mais autêntica. Porém, o Noah não era o único caminho. Tudo bem que o Noah serviu de catalisador para essa versão dela mais leve e autêntica florescer, mas ele não era a única forma dela alcançar essa expressão dela mesma. Quando a Ellie entendesse isso, ainda que tardiamente, ela poderia fazer escolhas com mais liberdade e menos peso emocional. Então, não é sobre rejeitar o Noah, porque o Noah está no passado e que a gente nunca deve voltar para o passado. Não. Pode acontecer de o passado retornar e se transformar num presente maravilhoso e num futuro incrível. O ponto é que a escolha da Ellie tinha mais peso emocional do que liberdade e consciência.
E é isso que eu tô querendo que a gente entenda e aplique na própria vida. A gente pode identificar algumas pessoas como influências maravilhosas, catalisadoras de nossas melhores versões, mas entender que elas não são as únicas, elas não são o único caminho para nós chegarmos a essa expressão de nós mesmos. Até porque em Deus, de verdade, falando até por experiência própria, em Deus nós conseguimos encontrar o caminho para esse lugar, né, de autenticidade, de leveza e de expressão de si mesmo sem amarras, de verdade, né? Por mais que a religião e algumas doutrinas façam parecer o contrário, né? Que em Deus a gente é tolhido, a gente é apagado, a gente é mais preso do que livre. Em Deus, na relação com Deus, na intimidade com Deus, a gente alcança sim liberdade, autenticidade, identidade bem firmada, enfim. Então, se a gente fosse criar uma linha do tempo alternativa para Ellie, considerando que ela tivesse feito um processo de cura emocional assim que o término com o Noah aconteceu, né? Ao invés de ela ficar 7 anos alimentando uma expectativa, uma ilusão, idealizações, se ela tivesse mergulhado num processo de cura emocional, de organização dos pensamentos e da própria identidade, se ela tivesse entendido que a sua identidade não dependia do Noah, nem de ninguém, né? Só dependia dela e da sua relação com Deus. E a partir disso, ela tivesse escolhido construir a vida com o Lon de forma consciente, vamos tentar enxergar aqui como teria sido o casamento da Ellie com o Lon. Thaís, por que você está insistindo em conseguir visualizar o que a Ellie teria sido com o Lon e não com o Noah numa nova versão dessa história? Porque, sinceramente, quem passou por um longo período de dependência emocional e tomando decisões mais por peso emocional do que por liberdade e consciência, geralmente tem muito medo do novo. Tem muito medo de soltar o passado e todas as expectativas construídas em cima dessas idealizações, de um retorno construído só na mente, mas não focado na realidade, no contexto atual. Geralmente, quem viveu dependência emocional tem medo de abraçar as novas possibilidades, as novidades de Deus, inclusive. Às vezes até o próprio Deus, porque a gente ainda nem falou sobre fé aqui, né? Porque eu falei muito no primeiro episódio de que não havia nenhum sinal de que o Noah retornaria. E talvez alguém pudesse dizer, mas e se Deus tivesse, né, falando para ela, para não perder a esperança, para não deixar de lado esse sonho, né? Então, existe essa possibilidade, né? Se Deus estiver alimentando junto com você essa esperança, mas ainda assim, quando Deus alimenta a sua esperança de que algo do passado volte restaurado e melhorado pelo próprio Deus, nesse período, o Senhor, Ele não te conduz a idealizações, Ele te conduz a processos de cura emocional, organização mental, emocional, da própria vida, da identidade. É o próprio Deus que te quer livre. E talvez, sinceramente, talvez o próprio Deus te conduza a ter uma relação diferente com esse passado, ainda que esse passado seja plano de Deus voltar. Deus quer que você ame esse passado de forma diferente, porque talvez você esteja amando, né, entre aspas, de uma forma não muito sadia, de uma forma dependente, de uma forma em que você acredita que a sua identidade, que a sua liberdade, que a sua autenticidade depende daquela pessoa, e não. Você depende de Deus, a sua liberdade, a sua autenticidade, a sua identidade está em Deus. Então, às vezes, o próprio Deus te leva para um processo de cura emocional para você voltar para esse passado curada.
e decidir por esse passado com consciência e com liberdade, não com dependência emocional. Então, ainda que fosse promessa de Deus que o passado voltasse, que o casamento fosse restaurado, que o amor da vida fosse o amor que você viveria para sempre, né? E que por algum motivo tiveram essa fase de término, ainda assim, esse processo de cura emocional, esse processo de entender que a sua identidade não depende de outra pessoa, ainda que essa outra pessoa seja com quem Deus te fará um só. Esse processo de cura emocional, ele é essencial. Ele não pode ser descartado, sabe? Ele é essencial. Então, para quem tem um histórico de dependência emocional e que reconhece que tem muita dificuldade de conseguir ver o novo de Deus como uma bênção, né? Porque aí você fica, mas eu queria o passado renovado. Né? Eu não quero o novo, tudo novo. Eu quero o passado novamente. Então, vamos tentar ver como seria o novo da Ellie, só pra gente... Porque no filme a gente já viu ela voltando pro passado e ficando lá. Mas vamos tentar ver como teria sido se a Ellie tivesse escolhido construir a vida com o Lon de forma consciente. Então, vamos tentar enxergar não só como seria o casamento da Ellie com o Lon, mas também como seria a Ellie emocionalmente, né? Depois desse processo de cura. Como seria a relação dela com o passado e como ela integraria o Noah nessa nova história que ela estava construindo sem precisar voltar para ele. Então vamos lá, por partes, como sempre, né? Então, primeiro ponto, o ponto de virada, a conversa com o Lon. Na linha do tempo do filme, quando a Ellie fala que não pinta mais, e dessa forma ela associa essa parte de si mesma ao Noah, e o Lon responde, então pinte, na nossa linha do tempo alternativa, esse seria o momento fundamental de consciência. É como se a Ellie fosse para casa refletir sobre essa resposta e assim como a gente entendeu o que significa esse então pinte, a Ellie chegaria a essa mesma conclusão. De que se eu quero pintar, se eu quero dançar, se eu quero ser livre, se eu quero ser quem eu sou, isso está em mim. Não está no meu namoro. Não está no meu amor do passado, não está no meu namorado atual, não está em nada externo a mim. Isso está em mim. Se eu quero pintar, se eu quero dançar, se eu quero ser livre, se eu quero ser eu mesma, essa decisão e essa capacidade está em mim. O meu amor do passado foi um capítulo lindo. Amei profundamente, me ensinou muitas coisas, me ensinou quem eu sou, porque essa relação contribuiu para a minha forma de pensar também, ainda que essa relação tenha me ensinado ao que não fazer. Mas o que eu tenho que entender é que eu posso ser quem eu sou em qualquer lugar, com qualquer pessoa, inclusive só comigo mesma, só eu e Deus. Então, na nossa linha do tempo alternativa, esse seria o pensamento que a Ellie passaria a ter depois de refletir sobre a resposta do Lon. A simples e maravilhosa resposta, então pinte. Essa percepção, talvez, fizesse com que a Ellie, ainda que fosse procurar o Noah, a motivação dela não seria a mesma. Talvez ela não fosse buscar o Noah, né? Ela não fosse reencontrar o Noah buscando a si mesma, buscando um reencontro que aparentemente era com o Noah, mas que, na verdade, internamente, profundamente, era um reencontro que ela buscava com ela mesma. Talvez, ao analisar essa resposta do Lon e ter tido esse entendimento
de que ela poderia ser quem ela era em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a fizesse ir reencontrar o Noah, não buscando reencontrar a versão dela, que ela queria reviver, mas buscando fechar um ciclo e até mesmo se despedir internamente do que viveram. Porque a gente também não pode desconsiderar os 7 anos que ela alimentou essa expectativa de viver com ele. Então, Deus é misericordioso. Deus tem paciência também. Então, às vezes o processo dela foi esse. O processo dela de se encontrar em si mesma e em Deus precisou passar por esse caminho da dependência emocional, dos 7 anos de expectativas, e que agora que ela chegou a esse entendimento de que ela e Deus são suficientes para ela se sentir plena e completa, e ela mesma, talvez ela precise se despedir internamente, fechar esse ciclo que ela manteve aberto por tanto tempo. Então, talvez esse reencontro com o Noah fosse só para ela encerrar, ver como ele está agora, falar com ele e dentro dela, ela fechar esse ciclo. Porque assim, quem alimentou por tanto tempo essa expectativa, muito provavelmente vai sentir essa necessidade de encerrar de uma forma mais concreta. A ilusão servia para manter viva essa relação na mente de alguém, mas é como se não tivesse força suficiente, porque ela não teve força suficiente para fechar esse ciclo quando o ciclo encerrou lá no término. Ela manteve esse ciclo aberto durante 7 anos, então fechá-lo agora só na mente, talvez, não estou dizendo que é impossível, mas talvez não fosse suficiente. Talvez a pessoa sinta essa necessidade de ver, ainda que seja ver de longe, sabe? Assim, ver uma foto da nova vida. Talvez aquela foto no jornal pudesse ter sido um bom caminho para ela entender que ele está bem, que ele reconstruiu aquela mansão. E olha que coisa, né? A gente vê o que a gente quer ver. Talvez ela tivesse interpretado aquela foto do jornal como se ele tivesse feito aquela mansão para ela, né? Porque a gente poderia dizer assim, mas as características da mansão eram as características que ela queria, as persianas eram azuis, mas assim, gente, a foto no jornal era preto e branco, ela não tinha como saber que aquelas persianas eram azuis, enfim. E mesmo que a varanda tivesse ali circundando a casa, a gente só via a parte da varanda na frente e do lado, então a gente não tinha como ter certeza se a varanda circundava a totalidade da casa. E o detalhe mais importante dessa foto é que a reconstrução dessa mansão pelo Noah não era exatamente uma demonstração de amor pela Ellie, porque esse sonho já existia antes da Ellie chegar na vida dele. Porque quando o Noah leva a Ellie para a mansão pela primeira vez, a mansão estava toda quebrada, abandonada, ele já chega para lá contando que o sonho dele é fazer uma reforma naquela mansão e morar lá. E aí ela pergunta, eu posso ter voz nessa reforma? Eu posso dar algumas sugestões? E aí ele pergunta, você quer dar sugestões? Então você pode. Mas esse sonho já era dele. Então ela poderia interpretar aquela foto do jornal da seguinte forma, nossa, que legal, ele conseguiu alcançar o objetivo da vida dele. E é isso. Sabe? Então, se esse reencontro fosse acontecer, que não fosse guiado pelo impulso emocional. É isso que eu quero dizer. Então, ela poderia até ter buscado o Noah novamente, mas de forma consciente para fechar o ciclo que ela ainda mantinha aberto dentro dela, mas que agora ela sabia que chegou o tempo de fechar porque ela entendeu sobre a identidade dela, sobre a completude, a plenitude dela, quem ela pode ser e que ela pode ser em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então ela poderia encerrar esse ciclo ainda que fosse da vontade de Deus que ela voltasse para esse amor do passado, mas ela ia encerrar
esse ciclo doentio. Ela ia encerrar esse ciclo do amor construído sobre a areia, que a qualquer momento poderia desmoronar em conflitos, em crises de identidade, sabe? Então, ela poderia até reconstruir essa história com Noah, mas agora uma pessoa madura, uma pessoa com identidade bem firmada, uma pessoa que sabia quem ela era e podia ser quem ela era porque ela tinha essa convicção sobre ela mesma em Deus e em quem ela sabia que ela era e podia ser. Então, mesmo com essa nova consciência mais madura, se a Ellie decidisse ir até o Noah, essa diferença ficaria muito clara, sabe? A motivação desse reencontro seria completamente diferente. Em vez de buscar o Noah para reviver o passado, ela iria reencontrar o Noah para honrar o que viveram. É aquela questão que eu já mencionei, né? De reencontrá-lo com um sentimento de gratidão, de carinho, de olhar para ele como alguém que fez parte de um capítulo bonito da história dela e que ela honra o que eles viveram, sabe? Tipo assim, é algo que ela valoriza e nada mais, sabe? Ela não quer porque quer reviver, fazer com que aconteça novamente. Talvez nesse reencontro ela reconhecesse que o amor que eles tiveram foi real, foi intenso, foi transformador, mas que o tempo passou e ela não é mais a mesma pessoa. É como eu estou dizendo, se for da vontade de Deus que eles retornem, ótimo, o próprio Deus vai fazer acontecer, sabe? Mas é importante que ela reencontre o Noah da vida dela com essa consciência de que, sim, nós vivemos algo real, intenso, transformador, mas nós não somos mais os mesmos. O tempo passou, mudamos, estamos aqui para lembrar, talvez, do que a gente viveu com um olhar mais maduro. E não com o mesmo olhar e o mesmo sentimento de antes, mas com um olhar amadurecido, uma identidade bem estabelecida, para que a gente possa tomar decisões conscientes e não impulsivas. E talvez nesse reencontro ela conversasse com o Noah sem culpa, sabe? Pelo término deles, porque eles terminaram numa situação muito, né, de briga, não conseguiram se entender, não conseguiram se explicar, enfim, ficou uma história realmente sem um fim, sem um encerramento digno, vamos dizer assim. Então, talvez ela pudesse, nesse reencontro, conversar com o Noah com uma visão diferente, sabe? Sem culpa, se perdoando pela imaturidade, pelas imaturidades de ambas as partes e também sem carregar o peso de precisar escolher entre duas pessoas, sabe? Ela vai muito bem resolvida com a aliança que ela tem com o Lon, porque ela tá indo reencontrar o Noah não na intenção de fazer alguma coisa entre eles surgir romanticamente, mas só para ela encarar o passado dela, para ela encerrar esse ciclo. Se for para eles terem uma nova história, isso aconteceria, mas ainda assim aconteceria de forma limpa, sabe? Ela conversaria com ele e voltaria para a cidade do Lon, conversaria com o Lon. Se fosse o caso, ela terminaria com o Lon e aí daria seguimento ao que ela quisesse construir com o Noah, né? Não dessa forma, envolvendo traição, impulsos emocionais. Então, enfim, nesse reencontro com o Noah, de forma mais madura, na despedida, por exemplo, talvez a Ellie até expressasse para o Noah que ele sempre vai ser uma parte muito importante de quem ela era e de quem ela é hoje também, porque todos esses anos pensando nele acabou sendo uma ferramenta de formação, né? Que Deus usou para conduzir a vida dela também, sabe? De
conduzi-la para esse lugar de maturidade, de compreensão, de autoconhecimento, enfim. Talvez ela pudesse expressar para o Noah, né, ao se despedir, que ele sempre vai fazer parte da vida dela, né, um capítulo especial da vida dela, e reconhecer que quem ela foi com ele mostrou para ela quem ela pode ser sem ele também, sabe? Porque ele talvez tenha sido a pessoa que ensinou para ela ou mostrou para ela a liberdade que ela podia ter, a autonomia, a espontaneidade, a leveza, que ela inclusive pensou que só poderia viver com ele, mas que Deus mostrou para ela que ele foi só um instrumento, né? Ele foi só alguém que Deus usou para mostrar para ela quem ela poderia ser e que ela pode ser muito grata a ele por ele ter sido mesmo quem Deus usou para lapidá-la, sabe? Para trazer à tona essa melhor versão dela, ainda que ele tenha sido de fato um catalisador, né? Porque um catalisador ele vem, ele ajuda ali a reação química a acontecer e depois ele sai. Então, o Noah chegou na vida dela, foi essencial para que a versão dela mais leve e espontânea surgisse, e depois ele seguiu o caminho dele e ela seguiu o caminho dela. Enfim, então, ela poderia, né, falar para ele essas palavras, terem essa conversa bastante madura e eles dois entenderem que eles não precisariam voltar no tempo para que eles fossem plenamente resolvidos consigo mesmos, com a vida e fossem felizes, né? Então essa fala talvez fosse o que marcaria esse encerramento saudável de ciclo dentro dela, né? Porque ele pode muito bem estar resolvido com isso, mas ainda que ele não tivesse, seria uma fala que pudesse levar os dois a esse encerramento de ciclo de forma saudável e que mesmo que no futuro eles tivessem a oportunidade de reconstruir essa história, não seria uma continuação daquela relação adolescente e cheia de comportamentos inadequados, assim, inadequados que eu digo é porque eles brigavam muito, ela batia nele. Nossa, gente, era bem complicado, se a gente for analisar minuciosamente, mas enfim. E sobre a escolha consciente da Ellie pelo Lon, né, voltando para a cidade dela, se a gente considerasse a Ellie mais madura e mais consciente, talvez a Ellie escolhesse o Lon não por acomodação, né, questão da sociedade, da aprovação dos pais, mas porque ele a respeita e não tenta controlá-la, ele não limita a vida dela, ela pode ser quem ela quer ser, ele apoia os sonhos dela e ele a incentiva a ser quem ela é, né? O então Pinte virou, para mim, a frase chave dessa liberdade que ele também tinha para oferecer a ela. E com o Lon, ela poderia ter espaço para criar essa nova história sem precisar negar o passado. É muito sobre isso, gente. Não é sobre negar o passado, não é sobre negar o que importava profundamente para a gente, mas é sobre também se permitir criar espaço para uma nova história. E essa escolha da Ellie pelo Lon teria um peso completamente diferente, né? Feito com maturidade, porque seria feita com lucidez emocional e não com culpa ou medo de perder o Noah. Enfim, o casamento com o Lon, voltando aqui para essa linha do tempo alternativa que a gente está criando para Ellie, como seria esse casamento com o Lon? Nesse casamento, a Ellie poderia muito bem voltar a pintar como parte da sua identidade, não porque alguém a lembrou disso, não porque o Lon permitiu, mas porque ela se reconectou com a sua essência. Ela poderia ter esse relacionamento, esse casamento baseado em companheirismo, em respeito, em liberdade, sim, leveza, autenticidade. Ela não precisaria esconder o que Noah significou para ela, porque o Lon não seria uma escolha de esquecimento, né? Ele não seria
aquela pessoa que a Ellie está usando para esquecer o Noah. Ela poderia muito bem entender que o Noah vai estar sempre na memória dela. Ele faz parte da vida dela. Mas que agora o Lon é um novo começo, é uma nova história. E ponto. Então, com o tempo, esse casamento, né, essa relação da Ellie com o Lon, poderia se aprofundar de uma forma tão linda, sabe? Assim, mais estável do que era com o Noah. Até porque o Lon oferecia segurança emocional, enquanto o Noah representava mais uma intensidade emocional, né? A gente já até comentou sobre isso no episódio passado, que era essa dinâmica da relação da Ellie com o Noah ser muito de intensidade, né? Não sabem resolver conflitos, eles gritam, se xingam, ela às vezes batia nele, enquanto com o Lon é mais tranquilo, respeitoso, sabe? Tem cuidado com as palavras, cuidado com os sentimentos. Então, o Lon oferece segurança emocional, enquanto Noah representava mais intensidade emocional e, às vezes, quando a gente coloca na balança a segurança emocional a longo prazo e até a curto prazo, gente, é mais importante. E sobre a relação dela com o passado, né, nessa nova linha do tempo, escolhendo o Lon, a Ellie não apagaria Noah, fato. Mas a forma como ela lidaria com isso seria mais saudável. Ou seja, o Noah se tornaria memória e não uma ferida, até porque não tem como apagar uma pessoa da sua memória, mas tem como você não tornar essa memória uma ferida. Você fecharia o ciclo, seria curada emocionalmente, as lembranças desse amor seriam guardadas com carinho, sem culpa, sem arrependimentos, né? Porque a Ellie já teria processado isso e se permitiria criar novas memórias, novas experiências com o Lon. E a Ellie madura entenderia que o amor do passado, ele não precisa ser repetido para ser válido. Ele foi válido na época em que ele aconteceu. E fim. Ele continua sendo lindo, agora guardado na memória. Isso é muito poderoso, porque mostra que o que vivemos com alguém pode nos marcar para sempre. Isso é um fato. Mas isso não significa que nós precisamos ficar para sempre com essa pessoa ou presos a esse acontecimento. Então, quem seria a Ellie nessa linha do tempo? Se a Ellie tivesse feito essa escolha com consciência, talvez a Ellie, juntamente com o Lon, tivesse se tornado uma mulher mais autêntica, reconectada com seus desejos e paixões, não só porque ela ficou com o Lon, né? Mas por ela ter se reconectado consigo mesma, com o Lon ou sem o Lon, mas escolhendo o Lon, ela também seria essa mulher mais autêntica, reconectada com seus desejos e paixões. Ela seria uma mulher mais livre emocionalmente, sabendo que ninguém é dono da sua identidade, ninguém define a sua identidade. Ela poderia ser mais madura, integrando o passado sem se aprisionar a ele, e ela poderia ser uma mulher mais presente, vivendo hoje, sem tentar reviver um ontem que não existe mais. O Noah seria parte da história dela, mas não seria a história inteira. Até quando ele não estava presente na vida dela, ele ainda estava lá como um fantasma na mente dela, sabe? Então, o Noah agora, sendo apenas parte da história, apenas um capítulo e não a história inteira, isso daria a Ellie um senso mais profundo de plenitude. E o impacto dela escolher o Lon, por exemplo, né, dela abraçar o novo de Deus, se a Ellie tivesse seguido esse caminho, né, de se permitir novas experiências e um novo grande amor, ela não viveria uma vida baseada em reviver a intensidade do passado, mas em construir o futuro. Talvez, se a Ellie tivesse seguido o casamento com o Lon, ela aprendesse
que liberdade e autenticidade vem de dentro e não de fora. Isso eu já poderia ter aprendido ali, na resposta do então pinte. Mas enfim, e com o Lon, ela poderia ter tido um casamento mais sólido, com espaço para crescimento pessoal e individualidade, porque com o Noah, visto que ela não desenvolveu essa autenticidade, essa liberdade emocional antes de se reencontrar com ele, viver com ele associaria a identidade dela a ele de forma muito mais difícil dela conseguir fazer essa separação. Então, se a Ellie tivesse escolhido seguir adiante com o Lon, talvez quando ela olhasse para trás, anos depois, quando ela fizesse essa reflexão sobre o passado, ela pudesse pensar que, de fato, ela amou o Noah, de fato, esse amor contribuiu para a formação de quem ela é, mas que hoje ela é feliz com a vida que ela construiu, inclusive porque ela não precisou apagar nada. Ela apenas aprendeu a integrar tudo. E é isso, pessoal. Agora vamos tentar digerir tudo que a gente pensou sobre essa história nesse episódio. Beijo, a gente se vê no próximo, tá bom? Até mais!